Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos entrando. Vou colocar aqui o tema. Mude o jogo. Fixar comentários. Maravilha. Estou aproveitando aqui para poder convidar 10 amigos meus, que hoje o tema está incrível. Hoje nós iremos falar de alta performance, nós iremos falar da trilha do sucesso, nós iremos falar de zona de conforto, de autorresponsabilidade, de metas. Hoje promete, tá certo? Então deixa eu acabar de convidar aqui a turma. Isso, maravilha, maravilha. Olá, tudo bem? Ana Beatriz, seja bem-vinda, Ana Beatriz, tudo bem? Maravilha, vamos entrando. Olá, Rafael, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Maravilha, vamos entrando. Hoje a noite promete, estou trazendo conteúdo para vocês aqui incrível, tá? Hoje, de fato, eu tinha uma convidada que eu ia receber hoje, uma cliente minha, mas por motivos maiores ela não pôde hoje comparecer, tá? Mas eu não poderei deixar de trazer conteúdos para vocês, né? Então estou trazendo conteúdo de alta performance, da trilha do sucesso. Então eu quero realmente agregar na vida de vocês. Então vocês que estão entrando, aproveita aí, vamos mandar um aviãozinho para alguns amigos, tá? Para poder participar, para poder interagir com a gente aí, porque o conteúdo hoje promete, tá? Iremos falar sobre isso aí, ó. Ó a tela já aí na frente, ó. Maravilha. Olá, Marcelo Coutinho, boa noite. Seja muito bem-vindo, direto de São Paulo. Que maravilha. Aí, Marcelo, hoje nós iremos falar sobre a trilha do sucesso. E aí, você conhece a trilha do sucesso, Marcelo? Você conhece, né? Empresário de sucesso, né? Sabe muito bem do que eu estou falando aí, não é verdade? Aproveita aí, Marcelo, manda um aviãozinho aí para alguns amigos seus, que já já nós iremos já começar, tá bom? Deixa eu terminar de mandar aqui para os meus amigos. Hoje nós iremos falar sobre alta performance, trilha do sucesso. Hoje promete, viu? Hoje eu estou aqui querendo transbordar, né? Era para não ter essa live hoje, era para ser cancelada, porque a cliente, infelizmente, por motivos maiores, realmente não pôde participar. Mas nós somos imparáveis e nós não paramos por nada. É isso aí. Vamos começar já já. Adriano Boto, olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Rodrigo, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Rodrigo, colega meu aí de coach, formou comigo na turma, na Febracis, coach integral sistêmico. Maravilha, tem um programa maravilhoso aí, o programa Semear. Não é isso aí, Rodrigão? Maravilha. Maravilha. Bom, então, o que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Então, para poder falar de alta performance, eu primeiro preciso falar um pouco desde o início, né? Da zona de conforto até o sucesso. Até porque essa trilha, ela tem dois caminhos, né? Ela tem a trilha do sucesso e tem a mentalidade do fracasso, né? Então você pode ver que tem uma subida e tem uma descida, né? E tudo começa onde? Olá, prima, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
E tudo começa onde? Na zona de conforto. André, eu estou na zona de conforto. A zona de conforto realmente ela é muito linda, ela é maravilhosa, ela é colorida, mas infelizmente na zona de conforto não acontece nada, tá certo? Então a zona de conforto é bacana, mas não acontece nada. Então, se você quer que realmente coisas aconteçam na sua vida, você precisa sair da zona de conforto. Mas André, qual é o primeiro degrau após a zona de conforto? É a consciência, tá? A consciência, o que é a consciência? Olá Raquel, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda. O que é a consciência? A consciência nada mais é do que eu pegar você e colocar lá no pico do Monte Everest e facilitar a sua vida de você poder enxergar a sua vida 360 graus, com clareza, com luz, com consciência, né, em relação a todos os pilares da sua vida. Então, você tendo consciência de como está a sua vida, você começa a dar passos mais seguros, né, com mais consistência, porque de fato você sabe como está a sua vida. E quando eu falo de consciência, no coach integral sistêmico, nós falamos de fato em relação aos 11 pilares da vida sistêmica, né? Porque o coaching é um estilo de vida. Mas André, que pilares são esses que você fala em relação à consciência? Nós falamos em relação ao espiritual, parentes, conjugal, filho, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e também o emocional. O emocional é muito importante também, tá certo? Mas aí imagine, você tem consciência de como é que está a sua vida hoje, mas na consciência, nesse degrau da consciência, você só faz pensar, você não age ainda. E aí para você agir, você precisa dar esse segundo passo, tá certo? Que é para autorresponsabilidade. Ou seja, você, no caso, assumir o controle da sua vida, você ser o protagonista da sua história, você de fato poder assumir a rédea da sua vida, o seu barco, ajustar a vela, segurar o leme e de fato você realmente ir para um ponto B, um ponto desejado. Não é verdade? Porque quando você assume o barco da sua vida, você se torna uma pessoa realizadora. Porque você não vai ficar à mercê mais das pessoas, você vai puxar para você, para que você de fato possa fazer as coisas acontecer. Você se torna uma pessoa realizadora quando você se torna uma pessoa autorresponsável, né? E você tendo autorresponsabilidade, quando você pega seu barco e ajusta a sua vela, independente do vento que está, porque você sabe aonde você quer ir, o que acontece? Você vai aonde? Em direção às suas metas, que é o próximo passo, o próximo nível. Mas André, quando eu falo de metas, eu falo de quê? Dos seus sonhos. É isso mesmo, eu falo dos seus sonhos. Metas são os seus sonhos, são os seus objetivos. E para isso, as metas elas têm que ser o quê? Inteligentes, exatamente. Mas André, mas por que inteligentes? Porque o nosso cérebro entende que uma meta neurologicamente correta, ela é muito mais fácil de ser executada. Ela é muito mais fácil do cérebro poder entender e de fato fazer acontecer. Então essa meta ela tem que ser neurologicamente correta, ou seja, ela tem que ser uma meta desafiadora, ela tem que ser uma meta específica, ela tem que ser uma meta que tenha tempo para poder executar, entendeu? Que você consiga de fato mensurar essa meta. Tem que ser uma meta ecológica e que de fato você consiga o quê? Enxergar, quando você fechar os olhos e pensar nessa meta, você consiga de fato visualizar essa meta sendo concluída. Está fazendo sentido para vocês? Olá Lu, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a Rosinha, ela não pôde participar, tá certo? Ela teve um acontecimento inesperado nela, não estava assistindo muito bem, tá? E aí pediu para poder realmente adiar para a próxima semana, tá certo? Mas eu estou trazendo um conteúdo relevante para vocês aqui, para que vocês possam realmente estar pegando na fonte, tá certo? Então estou transbordando aqui na vida de vocês.
Então, quando a gente fala de metas e de visão positiva de futuro, acho que já está dando para poder entender de fato o que acontece, né, na vida das pessoas quando elas sabem aonde ela quer chegar. Mas aí tudo bem, você já tem um sonho, você já tem o seu plano de ação, né? Porque o plano de ação eu costumo dizer que é o mapa do tesouro, tá certo? E que com esse plano de ação nós passamos para o próximo passo, que são o quê? As ferramentas comprovadas. Mas André, que ferramentas são essas? Vamos lá. O coaching é uma ferramenta comprovada, tá certo? Porque o coaching ele pega o cliente, entendeu? Do ponto A, juntamente com algumas ferramentas para poder levar aonde ele deseja, que no caso é o ponto B, tá certo? Uma outra ferramenta comprovada, a Bíblia, referente ao pilar espiritual, não é verdade? Quando você pega o capítulo, o livro de provérbios para você ler ali, não fala de sabedorias, não é? Então aquela ali é uma ferramenta comprovada. Da mesma forma, dos livros que nós temos disponíveis aí, de desenvolvimento humano, que já ajudaram e impactaram milhões. E sem falar também do que? Dos filmes, né? Ou seja, existem muitas ferramentas comprovadas que te levam de fato ao sucesso. Então imagina, você que estava na zona de conforto, começou a ter consciência, puxou para a autorresponsabilidade, porque agora você sabe que você é o dono da sua vida e que você precisa traçar aonde você quer chegar, não é isso? Com a autorresponsabilidade. Com isso, você parte para a ação, você se torna uma pessoa realizadora, começa a executar suas metas inteligentes, sempre com a visão positiva de futuro, porque você já sabe aonde você quer ir e com ferramentas comprovadas. No caso aqui comigo, com coaching, né? Eu dei exemplos de livros, eu dei exemplo de filmes, né? E dei exemplo também de cursos e seminários que você pode estar participando. Mas André, por que a ferramenta comprovada ela é muito importante? Porque o que você sabe até hoje te trouxe até aqui, não é verdade? Então, com as ferramentas, com os mecanismos que você deteve até hoje, você está no patamar que está. Mas são essas ferramentas comprovadas que vão te levar a níveis maiores, que vão te levar a um destino que você ainda não chegou, porque você não sabe, porque você ainda não conhece a ferramenta para poder trabalhar e chegar aonde você quer chegar. E aonde é que você quer chegar? Você quer chegar no sucesso, não é verdade? Você quer chegar no sucesso. A Raquel está dizendo aqui, a filosofia também, a base da maioria dos livros de autoconhecimento. É verdade, Raquel, eu concordo plenamente com você, é verdade. Queria dar uma boa noite aqui para a Selma, minha colega coach, formou comigo aí na WIDA, na área ON. Seja bem-vinda, Selma. Prazer aqui estar com você aqui, tá? Então, você conseguiu chegar no patamar do sucesso. Mas, André, e essa mentalidade do fracasso? Como é que funciona? Bom, quem está na zona de conforto e não consegue sair da zona de conforto, ela vai ficar na zona de conforto. Então ela já é uma pessoa fracassada porque ela não é uma pessoa realizadora. Ela fica só no pensamento e não acontece nada na vida dela. Da mesma forma que uma pessoa que tem sucesso, que está lá em cima, tá certo? Se ela chegar num patamar bem elevado mesmo, se ela não tomar cuidado com a arrogância, com a prepotência, com a vaidade e com o atalho, ela realmente pode cair assustadoramente, que nem uma avalanche. Tá certo? Então, a avalanche, ela tá aí para todo mundo. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Fugir dessa avalanche. Ou seja, não tem por que nem eu e nem você que está aqui nos assistindo ser uma pessoa arrogante. Porque uma pessoa arrogante, ela não tem humildade. Tá certo? É o oposto. Então, uma pessoa arrogante é uma pessoa que fala que o quê? Que não precisa de ajuda, né? Que ela resolve tudo sozinha, que para ela, basta ela, que não precisa de ninguém. Então ela acaba se tornando uma pessoa arrogante e acaba o quê? Se afastando também das pessoas. Não é verdade? Da mesma forma que a prepotência. Uma pessoa prepotente consegue realmente liderar uma equipe só se for na base do facão. Não é verdade? Porque uma pessoa prepotente, ela se acha superior a todo mundo, mas ela pode ser superior hoje, né? Mas não justifica ela agir assim dessa maneira.
Até porque o líder de verdade hoje é um líder 360 graus, onde ele tem inteligência emocional, onde ele tem empatia, onde ele sabe realmente se relacionar com as pessoas e tomar as melhores decisões em conjunto. Não é verdade? E aí, ó, um outro passo aqui, a vaidade. Quando a pessoa é vaidosa, ela fala que ela não precisa de ajuda, a vaidade não leva para canto nenhum. A verdade é essa, né? Quando a pessoa tem vaidade, entendeu? Porque ela não pede ajuda, ela não se sente capaz e se esconde atrás de uma armadura para não se mostrar, tá certo? Então realmente é uma situação também muito delicada. A Luciclei está dizendo aqui, o que sonha e não vai à luta não sai do lugar. Concordo com você, Lu. E o prepotente sim, não é humilde e cai de uma vez. É verdade, o prepotente sempre cai. Então, o fracasso está aqui comprovado. Então, cabe a gente o quê? Se sair dessa trilha aqui do fracasso, né? Dessa mentalidade de fracasso. Ou seja, estamos no sucesso, chegamos no sucesso, vamos manter a constância, vamos manter a disciplina, vamos manter a humildade, vamos trabalhar mais a nossa inteligência emocional, vamos ter empatia, vamos saber se relacionar com as pessoas, vamos ter um melhor relacionamento interpessoal e nunca se cansar de estudar, da busca do autodesenvolvimento, porque quanto mais a gente busca dentro da gente, mais nos tornamos pessoas melhores, tá certo? Então, referente à trilha do sucesso, era isso aqui que eu queria passar para vocês, tá bom? Dando continuidade, o que eu queria falar com vocês agora é mais relacionado à área de quê? De alta performance, tá certo? Quem aqui não quer ter alta performance? Quem aqui não quer buscar de fato a mais alta performance? Mas a mais alta performance, o primeiro passo da alta performance é você o quê? É o despertar, é você realmente acordar, tá no jogo, tá disposta, saber que realmente você tá com disposição, que você tem vitalidade e que você tá lá para poder querer aprender, para dar o seu melhor, né? E aqui o meu mentor, Paulo Vieira, ele passou para a gente aqui as 9 principais atitudes que você precisa desenvolver para ter alta performance, tá? Então, eu queria que vocês que estão aqui comigo que mandassem um aviãozinho para algumas pessoas, porque esse assunto aqui é muito bacana, tá certo? E vai fazer sentido na vida de muitas pessoas também, tá bom? Olá, Dani, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Você que é a mulher da produtividade, da alta performance. Aí, eu estou trazendo um conteúdo aqui do nosso mentor, Paulo Vieira, onde ele fala das 9 principais atitudes, tá certo? Que você precisa desenvolver para ter alta performance. Então, pela lista do Paulo Vieira, o primeiro item da lista dele é de fato o quê? Saber dizer não. Sinceramente, vocês têm dificuldade de dizer não? Eu quero que vocês respondam para mim se vocês têm dificuldade ou não. Eu, particularmente, eu não tenho a menor dificuldade de dizer não, tá certo? Eu sei fazer a minha gestão do tempo, tá certo? E eu não vou deixar de fazer as coisas que eu sei que são prioridade, as coisas que eu sei que são muito importantes para poder sair atendendo todo mundo, porque senão eu vou deixar de fazer as minhas coisas também, tá certo? Então, aquilo ali tem que fazer, tudo bem, mas vai para a fila, tá certo? Tem que aguardar, não é naquele momento, até porque eu já tenho uma agenda, eu já tenho um planejamento, entendeu? E isso faz muito sentido em uma pessoa que de fato é alta performance, tá certo? Então, o primeiro passo é saber dizer não, tá? Eu digo não dando risada. André, você pode fazer isso para mim? Não, não dá. Mas as pessoas têm que entender. Você não precisa ficar achando que a pessoa ela vai ficar chateada comigo, ela vai ficar achando que eu não quero atender. Não, não é isso, tá certo? Tem que ter honestidade e você também tem que saber o quê? Se posicionar. Porque se você for atender tudo que as pessoas fazem, você vai viver a vida das outras pessoas e não a vida que você nasceu para poder viver. Tá certo? O segundo item da lista que ele fala é o quê? Tem uma visão de futuro, ou seja, os seus sonhos. Quais são os seus sonhos?
Quais são as suas metas mais ousadas? Você sabe de fato aonde você quer chegar? Eu mesmo sei, ó, aqui atrás aqui, ó, eu tenho o meu mural da vida extraordinária, que é aonde eu me vejo daqui a alguns anos. Então, com esse mural, todos os dias quando eu acordo, eu faço a minha mentalização, já me imaginando naquele local, vivenciando aquelas cenas. Por quê, André? Porque o cérebro não sabe distinguir o que é real do que é imaginário, tá certo? Então, isso, daqui a um tempo, isso tudo vai acontecer, isso é quântico. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, que tal você procurar na série de Netflix aquele documentário The Secret, O Segredo? Você vai gostar muito, aí você vai ver que tudo que eu estou falando aqui está fazendo muito sentido, tá? O terceiro item da lista do nosso mentor, do meu mentor, Paulo Vieira, é não procrastinar. André, eu tenho uma dificuldade tremenda, eu procrastino demais. Mas, sinceramente, por que você se procrastina? Você já parou para pensar o que está acontecendo com você que você está procrastinando? Será que não são as distrações? Né? Será que você não fica adiando de fato o que é importante para você fazer e fica focando nas coisas mais fáceis ou arrumando coisas mais fáceis para estar fazendo para não fazer o que realmente é importante? É aquilo que eu lhe falei na live passada sobre a lei de Pareto, a lei que é 20-80, ou seja, das 20% da sua rotina que você, 20% das suas rotinas diárias que você tem é o que vai lhe dar 80% de retorno. Então, se você tem 100% ou 30 rotinas, é uma média de 5 a 6 rotinas que são as mais importantes. Então, você precisa o quê? Focar nessas rotinas que são mais importantes, porque são essas rotinas que vão lhe dar esses ganhos de até 80% relacionado à sua vida profissional e relacionado também à sua vida financeira. Tá certo? Ah, André, tem algum método, alguma coisa? Tem várias técnicas para você parar de procrastinar, tá certo? Mas a primeira coisa que eu sugiro você fazer de fato, na internet, entra no Google, faz um teste daquele de gestão de tempo, da tríade do tempo, vê realmente como é que você está se comportando, como é que você tem a gestão do seu tempo, se você realmente está focado realmente no que é importante, no que é produtivo, tá certo? O quarto item da lista é não se sabotar. Isso tem a ver muito também, sabe com o quê? Com a crença de merecimento e a crença de capacidade. Às vezes nós achamos que não somos capazes, que nós não merecemos e por isso a gente acaba se sabotando, tá certo? Então, isso tem muito a ver o quê? Com o que você viu, ouviu e sentiu quando você era criança até os seus 12 anos, na maioria dos casos, tá certo? Então, essa crença foi instalada naquela época que você não pode, ou que você não merece, ou que isso não é para você. É o que acontece. Muitas pessoas não dão significado para ter um corpo realmente saudável, com vitalidade, porque elas acham que o quê? Que isso não é para elas, né? Que o negócio dela é trabalhar, fazer, e esquece realmente de cuidar dela, porque ela precisa realmente ter disposição, ter vitalidade e ter disciplina para poder realmente ter uma vida equilibrada e uma vida saudável na mais alta performance, tá certo? Um outro item muito importante que o Paulo Vieira fala nessa lista é adiar o prazer imediato. É verdade, nós não podemos de fato ser imediatistas, agir por impulsos, tá certo? Nós temos que manter a calma, manter a tranquilidade, fazer o nosso planejamento, porque se você tem um objetivo, se você tem um foco, as suas ações que você está tendo hoje está se aproximando ou está se distanciando do seu destino final, tá certo? Porque esse prazer imediato, com certeza, ele vai lhe tirar da rota. E para você voltar para a rota, vai demorar um pouco, você vai gastar mais energia ainda, tá certo? Então, tem um código que eu sempre levo comigo, o que você começa, vai e termine, tá certo? Tudo que você inicie, finalize, tá certo? Não deixe nada pela metade, muda essa virada de chave, muda esse mindset em você, que você vai ver que lá na frente vai fazer muita diferença na sua vida.
Um outro item bacana que isso faz todo sentido para uma pessoa de alta performance é eliminar vícios emocionais. Imagine quantos vícios emocionais nós temos que nós nem sentimos, mas quando nós paramos para poder ver, analisar de fora, a gente consegue o quê? Saber a hora de falar, não, eu me governo, eu não vou deixar agir pelos meus vícios emocionais. Então você tem que saber de fato o que? Se governar, tá certo? É a autorresponsabilidade. Você tem que chamar para você e falar assim, não, eu vou segurar a minha onda e eu vou vencer isso daqui, porque eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou a imagem e a semelhança do Criador e eu não vou cair nessa onda aqui desses vícios emocionais, tá certo? Um outro item aqui, que é o 7º item, é desenvolver a sua liderança. O que você precisa fazer para você desenvolver a sua liderança? Porque, imagina, uma pessoa de alta performance, ele é um líder nato, né? E as pessoas costumam seguir o quê? Líderes. Pessoas não seguem chefes, pessoas seguem líderes, referências, exemplos, pessoas legendárias, pessoas que querem e buscam deixar o quê? Um legado, que tem missão de vida, que tem propósito. Então, desperte dentro de você a liderança. Seja, primeiramente, o líder da sua vida, tá certo? Para depois você ser o líder de quê? De uma multidão de pessoas, tá certo? Se você quiser saber mais desse conteúdo, você pode buscar na internet. Tem muitos livros sobre liderança. Você pode depois até me chamar no direct e me perguntar. Posso lhe indicar um bacana, mas de imediato já vou dizer um. Porque como você sabe, eu sou engenheiro civil, trabalho nessa parte de obras, construção. Então essa parte de liderança já é de mim, de gestão, desde os meus 18, 19 anos. Tá certo? Então tem um livro chamado Líder 360 Graus. Que é o quê? Aquele líder que ele vê tudo. O todo. Ele sabe tudo o que está acontecendo e ele sabe se posicionar de maneira assertiva, com empatia, controlando as suas emoções de forma rápida e ágil. Ele pode até errar, mas ele levanta rápido, altera a rota e continua ao seu destino final. Tá certo? A lista aqui do Paulo Vieira, o item 8, ter foco nas metas. Já dizia Steve Jobs, foco também é dizer não. Tem muita coisa bacana que você vai ver por aí, tem muita coisa bacana que vão te oferecer. Mas se você tem um propósito, você tem uma missão, você precisa focar naquilo, porque aquilo que você foca expande. Está fazendo sentido para você? Então, tudo que você focar vai expandir. Da mesma forma, se você focar onde? Nos problemas. Se você focar no problema, o que o problema vai acontecer com o problema? O problema, certamente, ele vai crescer. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus coaches, uma seguinte parábola. Teve um pai que estava tomando café com a filha e com a esposa. O pai ia ter uma reunião, que ia ter uma premiação, e ele ia ser também promovido nesse dia. Então ele estava todo empolgado na mesa tomando café, só que infelizmente a filha derramou o café no pai, sem querer, na xícara, né? Chegou, derramou e aí se sujou. Aí o pai, qual foi a atitude do pai? Começou a gritar, reclamar, mandou a mulher subir para poder pegar uma outra camisa para ele, porque senão ele ia se atrasar, não sei o que. Aí o que aconteceu? A filha começou a chorar, ficou desesperada, subiu para o quarto, acabou perdendo o transporte, a van, né, para poder levar para a escola. E aí o pai teve que levar a filha na escola, todo empurrado, chegou atrasado na reunião e chegou em casa de noite dizendo que o dia dele foi uma porcaria, que foi horrível o dia dele. Mas por quê? Porque ele focou no problema. Se ele estivesse no café da manhã, não, minha filha, fique tranquila, minha esposa, pega uma coisa para mim, tá tudo certo, já tinha resolvido a situação ali, ele não ia se atrasar, quer dizer, ele não soube controlar suas emoções e ele focou, infelizmente, no problema. Tá certo? Então, para você ter foco, você precisa o quê também?
trabalhar a sua atenção plena. Existem vários exercícios que você pode estar trabalhando. Tem um livro muito bacana também do Paulo Vieira que pode estar lhe assessorando, que o nome do livro é O Foco na Prática, tá certo? Vende em qualquer livraria, é um livro muito bacana, tá certo? Mas eu de fato comecei a ter mais foco quando eu comecei a praticar uma meditação conhecida como Mindfulness, que nada mais é do que o que? Você se concentrar na sua respiração, trazendo você para o presente. Então, quando você traz para o presente, você para de focar no futuro, você se deixa de ser uma pessoa ansiosa e vive sem estresse, tá certo? Eu particularmente faço meditação todos os dias quando eu acordo e ao dormir também. Então, eu consigo realmente ter foco nas minhas coisas. E esse exercício, por mais que você pense que não, uma meditação, você trabalha a sua mente, você trabalha o seu cérebro, você está trabalhando o seu músculo, tá certo? De você aprender a ter foco, tá certo? Então, é isso que faz sentido também na minha vida. E por fim, o 9º item da lista aqui, enfrentar os desafios. Olá, Gustavo, como vai? Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Enfrentar os desafios. Qual é o problema de enfrentar desafios? Eu não vejo problema algum. Minha vida, particularmente, é movida a desafios. E eu estava vendo um vídeo muito bacana do Wendel Carvalho, do método Cronos que eu estou finalizando, que ele fala o seguinte: quando você tem muito desafio e muita competência, essa interseção que dá é o estado de flow. Quer dizer, a sua vida flui, que é uma beleza, porque você tem muita competência e você tem muito desafio. Você trabalha sempre se desafiando. Então você vive numa frequência boa, num estado de espírito bom, onde o tempo passa rápido demais, porque você tem tesão por fazer aquela atividade, você tem vontade de estar presente, nossa, como passou rápido, não sei o quê, porque ela é desafiadora, mas você é competente, então você vai lá e consegue resolver. Tá certo? Então, se você está com medo de enfrentar um desafio, vai com medo mesmo. Até porque a diferença do medo, o medo e a coragem é a ação. Tá certo? Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Na hora lá você vai ver que você vai conseguir tirar de letra. Você não sabe a força que você tem. A força que você tem está dentro de você. Você já nasceu vencedora. Então, eu costumo dizer o seguinte: existe 100 versões aí em você, tá certo? Escolha ser a sua melhor versão. Tira para você a sua melhor versão e vai para cima, com dignidade, com humildade. Se não sabe, procura um livro, pede ajuda, tenha humildade, mas você vai conseguir chegar no seu objetivo, porque se você é resiliente, se você é persistente, se você vive perseverando, é impossível você não chegar onde você deseja. Não é verdade? Então por aqui eu termino essa parte aqui da trilha do sucesso e eu trago essa reflexão aqui para vocês. Não temos como refazer o passado, mas o futuro está à nossa disposição para ganhar ou para perder. Sinceramente, você está aqui para ganhar ou para perder? Eu estou aqui para ganhar, tá certo? Até porque a minha vida, se não for ganho, com certeza vai ser aprendizado. E os aprendizados faz o quê? Eu ajustar a minha rota para chegar de fato aonde eu preciso chegar. Tudo bem? Olá, Isabela, como vai? Tudo bem? A Lucilei está dizendo: eu tenho muita dificuldade de dizer não. Precisamos trabalhar isso, tá certo? Precisamos trabalhar isso, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Olá, André, como vai? Stone de Construções, presente aqui na live também, muito bacana. Então era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero ter agregado na vida de vocês, tá certo? Então sempre que possível eu estarei aqui para poder estar contribuindo na sua vida. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar na direct. Eu vou ter o maior prazer em estar te ajudando e em estar contribuindo na sua vida, tá bom? Um beijo grande para todos aí e boa noite.